As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre os avanços e o potencial do mercado de cannabis no Brasil e no mundo. Vale destacar que o cultivo dessa planta já ocorre há milhares de anos, tanto em razão do seu ótimo potencial para fibras têxteis adquiridas no seu caule, como das substâncias que podem ser adquiridas a partir das suas flores, as mais conhecidas sendo o THC e o CBD, ou canabidiol. Esse último usado para tratar com sucesso e efeitos colaterais reduzidos doenças e transtornos tão diversos quanto epilepsia, espasmos, dores neuropáticas, autismo, câncer, depressão, ansiedade, doença de Alzheimer, Parkinson, entre tantos outros. Por conta de diversos contextos culturais e históricos que a gente não vai entrar muito fundo aqui, a cannabis vem sofrendo nas últimas décadas uma perseguição legislatória que impediu durante muito tempo as pesquisas científicas sobre seu uso medicinal, industrial e até recreativo. No entanto, conforme a legislação de países como Estados Unidos, Canadá e Uruguai evoluem fortemente nesse sentido, pode-se notar um boom nas pesquisas. Para dar uma ideia, entre o ano de 2000 e 2023, foram publicadas quase 6 vezes mais pesquisas biomédicas sobre as propriedades da cannabis do que em todo o século XX. Só nos Estados Unidos, o financiamento de pesquisas com a planta passou de cerca de 30 milhões de dólares em 2000 para mais de 143 milhões de dólares em 2018. Já aqui no Brasil, de acordo com o segundo anuário da cannabis medicinal no Brasil, publicado pela KayaMind, uma startup especializada em dados e inteligência de mercado no segmento, estima-se que mais de 1.000 empresas atuem no setor, de olho num potencial bilionário. No ano passado, ainda de acordo com relatórios, só as aplicações medicinais da cannabis movimentaram cerca de 700 milhões de reais no país, representando um crescimento de 92% em relação a 2022. Hoje, cerca de 430 mil pessoas utilizam o canabidiol no Brasil. E vale ressaltar, até como eu falei no início, que esse é apenas um dos potenciais da planta. Da sua semente é possível extrair um óleo utilizado em diferentes tipos de alimentos, cosméticos e biocombustíveis. Da flor, os extratos como THC e CBD. E do caule, fibras aproveitadas na indústria têxtil, alimentícia, automotiva e de construção. Outra vantagem é a eficiência do seu cultivo. Enquanto uma árvore comum leva 4 anos para estar apta para a produção de papel, por exemplo, o cânhamo, como é denominada a parte não psicoativa da planta, leva 4 meses. E a produção ainda é neutra em carbono. Segundo o neurocientista Siddhartha Ribeiro, autor do livro Flores do Bem, recentemente lançado aí no final do ano passado, a cannabis hoje é uma commodity com receita global estimada entre 20 e 50 bilhões de dólares e previsão de crescimento entre 92 e 197 bilhões de dólares até 2028. E o Brasil tem tudo para estar na vanguarda desse mercado, mas ainda está muito atrás em questões regulatórias. Diante disso, o que esperar para o desenvolvimento desse mercado no país? Como estão os avanços das pesquisas e negócios com cannabis pelo mundo e quais potenciais podem ser explorados por aqui? Quem ajuda a gente a adereçar essas e outras questões agora é o Marcel Greco, fundador e CEO da The Green Hub, a primeira aceleradora de negócios da indústria de cannabis da América Latina. Mas, antes de chamar ele aqui, um pedido rápido para você. Não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma de áudio preferida. Se você já ouviu algum episódio e gostou, deixa uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou uma curtida onde você estiver ouvindo, porque isso ajuda muito para que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios, beleza? E compartilhe esse podcast com aquele amigo ou amiga que você acha que pode se interessar. A gente agradece. Voltando então para o nosso papo, Marcel, tudo bem, cara? Muito obrigado pela disponibilidade, bem-vindo ao Lab de Tendências. Obrigado pelo convite, Yuri. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar com você um pouquinho de informação e de todo esse desenvolvimento desse mercado e desse ecossistema que você descreveu muito bem aí no início da sua fala. Boa. Eu queria começar perguntando para você como é que você entrou nesse mercado, de onde veio o seu interesse assim, por esse tema, que é um tema bem polêmico ainda, e eu queria que você falasse um pouquinho da Green Hub, o que vocês fazem, como é a atuação de vocês no mercado brasileiro. Legal, Yuri. Bom, eu comecei a me interessar, né, por esse mercado da cannabis, foi lá por volta de 2013, 2014, né, eu estava ali numa transição de carreira, né, eu venho
de um grupo empresarial familiar com atuação em diversos setores. E aí eu estava num processo de trazer inovação e tecnologias para as empresas do grupo, né? Então eu fui aí responsável e demandado em fazer todo um mapeamento e entender como que a gente poderia, de alguma maneira, trazer aspectos de inovação e tecnologia para dentro desses nossos negócios. E aí, dentro dessas minhas pesquisas, esses meus levantamentos, eu me deparei, né, com o mercado de cannabis, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, né? Naquele momento ali em 2014, 2015, as coisas estavam bem quentes, porque tinha ali acontecido os primeiros avanços regulatórios, né, um avanço muito significativo prestes a acontecer no Canadá e nos Estados Unidos, já alguns estados evoluindo de maneira muito significativa naquele momento, e todo um movimento ali muito dentro da Califórnia, do Vale do Silício, se falava muito da questão da cannabis, né, e ali aquilo me chamou muito a atenção. E eu comecei a me aprofundar nesses estudos, entender um pouquinho mais profundamente, né, o que significava aquilo, né, do que se tratava aquele movimento. E aí, né, me apaixonei pelo assunto, me apaixonei pelo tema, e esse meu estudo para trazer inovação para minhas empresas acabou me tirando das minhas empresas, que me levou para esse segmento que até então não conversa com os meus negócios, com esse meu histórico de negócio familiar, e eu acabei colocando de cabeça, mergulhando nesse assunto desde 2015, né, e já são quase 10 anos dedicado a esse segmento, a esse setor, aqui no Brasil, né, que a gente, posteriormente a esse primeiro contato em 2015, nós viemos efetivamente colocar os nossos projetos para rodar, e aí a gente, desde 2017, tem uma atuação muito direta e muito focada no mercado brasileiro, né, sempre com esse objetivo de destravar o poder da cannabis no Brasil, e alicerçado em 3 grandes pilares, né, que é educação, pesquisa e dados, né? Esses são os 3 pilares que a gente definiu como tese para nós lá desde 2017, e a gente vem sendo muito fiel a esse nosso objetivo, esse nosso desenho, né? E aí foram 8 anos de uma jornada que acabaram nos trazendo várias possibilidades e oportunidades de atuação dentro desses 3 pilares. Então, assim, o meu contato com essa indústria começa dessa maneira, a gente constrói essa tese, e aí sim, muita coisa aconteceu de 2017 para cá, dentro da The Green Hub, né, que é essa nossa plataforma que ancora esses 3 pilares desde então. E o que vocês fazem? Vocês fomentam negócios nessa linha, né, de cannabis? Porque eu até mencionei no início que tem um relatório ali do KMind que fala que mais de 1.000 empresas atuam nesse setor hoje no Brasil. E aí eu queria que você falasse assim, qual é o papel da Green Hub dentro desse ecossistema, né? O que vocês fazem assim, para desenvolver esse mercado, e também quais são as aplicações. Eu citei várias no início, né? Desde a indústria têxtil até o potencial de saúde do CBD, né? Do canabidiol. Eu queria que você explicasse um pouquinho assim, quais são as possibilidades comerciais da cannabis nesse sentido. Legal. A Green Hub, basicamente, ela é uma empresa de desenvolvimento de negócios do setor da cannabis, né? E quando a gente olha nesse aspecto de desenvolver negócios, a gente tem um desafio que é desenvolver não só um negócio, mas desenvolver um mercado como um todo, né? Quando a Green Hub começou a atuar em 2017, não existia massa crítica de negócios, de startups, de empresas, né? Estava tudo muito no início, né? As coisas estavam realmente começando. Então, a gente começa com esse processo de conscientização, de educação, né? Através de dados, de conteúdo, né? de eventos, de workshops, para poder realmente fomentar um ecossistema. E a partir daí a gente começa com esse processo de mapear possíveis negócios ou possíveis dores desse mercado dentro da realidade regulatória, né, que o país vem nos permitindo e avançando ao longo desses últimos anos. E aí sim, né, dentro dessa lógica, a gente começa efetivamente a desenvolver esses negócios aqui no país, né? Então, nós temos 3 áreas de atuação na The Green Hub, né? A primeira dela é o desenvolvimento de um portfólio, né? Então, a gente, dentro desse processo, tem 2 modelos. O modelo de Venture Builder, que é onde a gente internamente
identificadores e desenvolve negócios a partir desse diagnóstico. E aí a gente tem aí, dentro desse nosso histórico dos últimos 4, 5 anos, o desenvolvimento de uma Venture Builder por ano, né, mais ou menos nessa média que a gente vem trabalhando. E aí nós também temos um modelo de aceleração de negócios, de startups, de empreendedores fora do nosso ecossistema. A gente abre as chamadas, né, abre os editais, as empresas se inscrevem, né, como dentro da tese que vai ser direcionada para aquela chamada de startup, e aí nós fazemos uma seleção das empresas que mais se adequam a essa tese, a esse timing, e trazemos essas empresas para serem aceleradas dentro desse nosso programa. Isso já se deu 4 vezes desde 2020, né? A gente vem fazendo uma chamada por ano, e aí a gente hoje já tem, dentro desse modelo entre Venture Builder e Startup, mais de 20 empresas aceleradas pela The Green Hub nesses últimos 4 anos. De que áreas que essas empresas atuam principalmente hoje em dia? Mais voltada para a saúde, eu imagino. Então a gente começou muito ali em 2018 e 2019, quando foi o início desse processo, muito com foco na vertical do uso medicinal, até porque é a vertical que vinha ali numa possibilidade realmente de um crescimento no país devido aos avanços regulatórios que nós tivemos nos últimos anos. Então a gente começa muito focado nessa vertical, mas a partir daí a Green Hub realmente com essa visão mais ampla, né, que a aplicabilidade da cannabis, a gente fala que são 25 mil aplicabilidades, né? Então a gente está falando da vertical medicinal, mas existe a vertical industrial, a vertical de saúde e bem-estar, e até a possibilidade da vertical do uso adulto, né, que a gente fala que é o uso recreacional, que em algum momento também essa história vai acabar esquentando aqui no país, porque na verdade já está quente, mas digo esquentando no sentido de realmente a gente ter evoluções regulatórias significativas nesse sentido. Então são muitas possibilidades, mas a gente focou em avançar na questão do uso industrial e do uso de saúde e bem-estar, porque a gente entende também que, apesar de ainda não termos avanços significativos, a gente vai ter uma facilidade no sentido de um convencimento e de um processo aí de evolução regulatória para poder estar explorando. Então, dentro dessas 20 empresas aceleradas, a gente tem bastante cases na vertical medicinal e alguns cases na vertical industrial e de saúde e bem-estar. Começando aqui nessa parte medicinal, porque eu acho que o CBD, né, que é essa propriedade da planta que é o canabidiol, que é utilizado para tratamento de tantas doenças, como eu mencionei no início, acho que ele foi o principal fator assim, de quebra de barreiras e preconceitos em relação ao uso da cannabis, né, principalmente a partir da aplicação dele em crianças, né. Teve o caso emblemático lá nos Estados Unidos da menina Charlotte, do final da década de 90, que tinha crises de epilepsia, sei lá, na ordem de 30 crises por dia, e depois do uso do CBD ela passou a ter 3 crises por mês. Então, foi se descobrindo, né, esse potencial terapêutico muito forte sobre especificamente o CBD. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o CBD, como ele age e como que essas empresas no Brasil atuam hoje em relação ao CBD, e também falar um pouquinho como é que está a legislação nesse sentido. Maravilha, Yuri. Cara, assim, eu tenho todo esse histórico de como eu entrei como empreendedor, investidor nesse setor, né? Mas eu tenho uma questão também de saúde pessoal que me só fez isso se tornar mais forte na minha vida e que eu realmente colocasse energia e se isso tornasse para mim até um propósito de vida, porque realmente eu tive benefícios medicinais significativos, né, com o uso dos canabinoides. E isso foi lá nesse momento também, entre 2015 e 2016, quando eu estava descobrindo esse mercado e aí descobrindo o potencial terapêutico, eu comecei a me tratar e isso me trouxe melhoras significativas. Então, essa questão do uso medicinal, ela tem uma lógica, né, uma pesquisa. As pesquisas vieram avançando nos últimos anos e mostrou realmente que existe um potencial muito significativo no uso medicinal da cannabis, né? Qual que é a base de tudo isso, né? Todos os seres humanos, todos os mamíferos têm um sistema chamado sistema endocannabinoide, né? Esse sistema é um sistema que regula todos os outros sistemas
do corpo humano, né? E qual que é o mecanismo de ação desse sistema, né? O nosso corpo, ele produz naturalmente algumas substâncias, né? E essas substâncias se conectam com receptores que estão espalhados em todo o nosso corpo. Esse movimento de produzir e se conectar é o sistema endocannabinoide que faz esse movimento e tem um objetivo da homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Então, se seu sistema endocannabinoide está em pleno funcionamento, o seu corpo está equilibrado. A partir do momento que você tem uma deficiência nesse seu sistema e ele não produz essas substâncias endógenas no volume adequado para se conectarem com esses receptores ou tem alguma falha, aí começa a aparecer as enfermidades, as patologias, né? Então, por que a cannabis hoje ela atende muitas doenças? Porque a cannabis, os canabinoides exógenos que estão na planta, a partir do momento que você ingerir eles atuam nesse mesmo sistema. Então, aquela substância que não está se conectando, não está sendo produzida para se conectar com os receptores, os canabinoides exógenos da planta se conectam a esses receptores e acabam concluindo esse processo de homeostase que estava ineficiente. Então, essa foi uma descoberta muito significativa e aí abriu, né, essas infinitas possibilidades, né, de uso terapêutico da cannabis, né, muito numa relação com o corpo humano, né, de uma suplementação, de um equilíbrio, né, trazendo qualidade de vida para as pessoas que já têm essas patologias, que já têm essa enfermidade, do que propriamente de cura. É lógico que tem várias possibilidades, vários estudos nesse sentido para diversas patologias, de realmente ajudar nesse tratamento mais definitivo, mas esse processo de equilíbrio do corpo ajuda muitas patologias. Então, esse é um mecanismo que foi, né, identificado e que realmente foi uma revolução científica mesmo para o uso medicinal dos canabinoides. E como é que está a regulação nesse sentido? Tanto da perspectiva da pessoa que quer consumir, seja lá para qual problema que ela tenha, que ela quer ali, né, algum alívio ou alguma solução, e tanto como da perspectiva também do empreendedor, da startup, da empresa que quer entrar nesse mercado, né? Quais são as barreiras de entrada para você começar um negócio em torno disso e também como que você faz hoje para ter acesso ao CBD no Brasil, dentro dessa perspectiva legislatória? As duas coisas elas caminham muito no paralelo, né? Todos os avanços regulatórios com o avanço do mercado, né? Então, quando a gente vai tendo essas oportunidades regulatórias, vai aparecendo mais oportunidades de mercado, mais empresas atuando em diversas pontas ali do que é permitido, né? Porque também, apesar de a gente ter tido avanços regulatórios, ainda existem muitas restrições. Mas o que é permitido? Tipo, dá para comprar na farmácia hoje? Exatamente. Então, assim, o processo regulatório, como que ele se deu? A primeira resolução, que foi a 17/15 da Anvisa lá em 2015, permitiu, né, a prescrição de cannabis medicinal através dos médicos. Na verdade, permitiu a importação do medicamento, né, através de uma prescrição médica. Que é caríssimo, né? Exato. Então, se o médico prescrevesse, você teria essa permissão de importar esse medicamento e trazer aqui para o país. E aí, naquele momento, com várias restrições, a Anvisa meio que lavava a mão, a responsabilidade é toda do médico. Então, houve o acesso, mas com muitas restrições. E isso tudo se deu, né, através do uso compassivo da cannabis, através de solicitações judiciais e realmente de um apelo da sociedade em busca desse acesso, e a Anvisa tentou adequar algum modelo para poder atender essa demanda. Essa resolução ela avançou muito nos últimos anos, que parte desse uso compassivo, e hoje essa resolução ela é a 660. Então hoje essa dinâmica ela continua existindo. O médico prescrevendo produtos e o paciente importando esses produtos diretamente para sua casa de fornecedores espalhados pelo mundo inteiro. Então isso existe, é o mercado que mais cresceu nos últimos 5, 6 anos. Por quê?
Porque a Anvisa, ela não tem uma análise profunda desse produto. Como eu te disse, foi algo paliativo, mas isso começou a tomar uma proporção tão grande que hoje existem centenas de empresas atuando nesse modelo da importação direta, né? Realmente a coisa se viralizou. Não pode produzir aqui no Brasil ainda. Você não pode produzir, você importa direto do fornecedor internacional para a casa do paciente. O médico prescreve nos Estados Unidos, no Canadá, na Colômbia... Importa na forma de extrato, né, de óleo. De óleo, somente na forma de extrato e óleo. Então, a resolução 660, ela cresceu muito nos últimos anos, mas ela tem a tendência, né, que a gente já está vendo agora em 2023, 2024, é que cada vez mais ela perca tração. Por quê? Porque, em paralelo a isso, a Anvisa ela soltou a resolução que permite a comercialização dos medicamentos nas farmácias, né? E a partir do momento que ela criou essa resolução, ela começa a trazer uma chancela maior nesses produtos que têm essa autorização para ser comercializados na farmácia. Enquanto naquele modelo de importação direta, a Anvisa não avalia os aspectos do produto, não faz nenhum tipo de análise e de autorização. Na comercialização, que é a resolução 327 das farmácias, ela faz toda uma diligência desses produtos e concede uma autorização sanitária para essas empresas comercializarem na farmácia. Hoje já são mais de 30 produtos com essa autorização sanitária, produtos sendo comercializados em farmácias do Brasil inteiro, também no formato de administração oral, no formato de óleo. E o que acontece? Quando você tem esse acesso mais fácil, você precisa de prescrição médica também, esse processo não muda, mas como você tem acesso agora nas farmácias, a importação, de alguma maneira, começa a ser impactada em relação às pessoas que, né, têm essa prioridade de comprar na farmácia, e os médicos se sentem mais seguros de prescrever esses produtos. Por quê? Porque eles tiveram uma chancela da Anvisa que os outros não têm. Então, essas são as duas vias de acesso legais no Brasil, né, via Anvisa, via órgão regulatório, que passa de alguma maneira pela Anvisa. Essas são as duas vias de acesso da cannabis medicinal no país. Legal. Daqui a pouco eu quero entrar um pouco mais em outros usos da cannabis, né, para alimentação, para industrial, né, para moda, enfim. Mas eu queria entender um pouquinho melhor assim essa parte ainda medicinal. Pelo que eu estou entendendo, a maior parte das empresas hoje que atuam no Brasil dentro desse segmento são relacionadas à saúde e com importação, né, do óleo de CBD. E aí eu queria que você falasse um pouquinho também em relação a acesso. É possível você conseguir isso pelo SUS? Só as pessoas que têm muito dinheiro que podem ter acesso? Porque você importar já é muito caro, né? E o que o Brasil está perdendo em relação ao potencial de desenvolvimento desse medicamento no próprio país, né? Porque o Brasil é um país com uma agricultura extremamente privilegiada, enfim. Quais são os potenciais que teria no mercado brasileiro dentro dessa área de cannabis medicinal, se a gente comparar com esses países que já estão mais evoluídos, como Estados Unidos, Canadá, que já tem um mercado muito mais consolidado nisso, né? Legal, não. Então, sim, tá? O mercado medicinal, ele depende desse insumo, importar esse insumo, né? Então, mesmo as empresas que estão na 327 comercializando na farmácia, elas podem até fazer, né, o processo final de produção desses óleos aqui no país, poucas delas fazem. Então, o insumo, os produtos, na sua grande maioria, são 100% produzidos fora do país, e isso, né, realmente não faz sentido nenhum, né? A gente está fazendo esse processo, podendo ter essa cadeia produtiva aqui no Brasil, sem dúvidas nenhuma, ia trazer muito mais tração e desenvolvimento para esse setor no país. Mas então, sim, tá? Realmente é isso. A questão do acesso em si, né, do valor do produto, a gente sempre tem na cabeça, porque a gente ouve muitas notícias antigas, né, que esse produto é muito caro e continua sendo muito caro, olhando na perspectiva da maioria da população, né, aqui no país, mas hoje já caiu muito a média do preço desses produtos que estão sendo comercializados, né? Nós estamos falando aí de uma média de R$400 hoje de um produto à base de cannabis, né, pelo que está sendo comercializado e vendido. Ainda é muito caro, chegou em algum momento esses produtos custarem
numa média mais de R$ 1.500, né? Então, isso vem se adequando, mas muito longe ainda de uma realidade da nossa população. E quando a gente puder ter uma cadeia produtiva aqui no país, a gente vai reduzir ainda muito mais, né, o valor desse produto, esse acesso para os pacientes. Então, isso está se adequando ao longo do caminho. E no SUS, agora, né, tivemos a primeira aprovação de uma lei aqui no estado de São Paulo, né, permitindo acesso via SUS, né, e aí vários outros estados começaram também a trabalhar isso numa perspectiva legislativa. Então, isso já está se tornando uma realidade, inclusive aqui em São Paulo está muito perto de realmente isso estar acontecendo, porque já teve aprovação da lei, já teve até licitação de quem vai fornecer, qual que é a indústria que vai fornecer esses produtos. Agora está já a ponto de começar isso realmente acontecer, e esse exemplo de São Paulo foi pipocando no Brasil inteiro. Então, vários estados já estão em processo, né, legislativo para poder fornecer esses medicamentos via SUS. Eu citei o Siddhartha Ribeiro no início, né, que é um importante neurocientista e é um dos grandes pesquisadores, precursores da pesquisa com cannabis no Brasil. E ele lançou recentemente um livro, né, que chama Flores do Bem, conta um pouco a história e os benefícios, enfim. E aí até vale, né, acho que dentro dessa conversa, até por conta da polêmica que está em torno desse tema, vale sempre falar, né, isso não é uma panaceia, a gente não está aqui, né, defendendo o uso irrestrito, é claro que são precisos tomar cuidado e tudo mais, mas mesmo assim, no livro do Siddhartha Ribeiro, onde ele faz também essa ressalva, eu vou tirar um trecho aqui do livro dele sobre o impacto do potencial medicinal. Aí depois, antes da gente avançar para os outros usos, porque é um impacto que eu achei bastante expressivo. Ele diz: com impactos abrangentes e multifacetados que vão da neurologia e da psiquiatria à oncologia, endocrinologia e geriatria, a maconha está para a medicina do século XXI, como os antibióticos estiveram para a medicina do século XX. Olha essa afirmação, né? E aí ele ainda complementa: se você achou essa afirmação exagerada, vale a pena ler a declaração prestada em 97 ao Congresso dos Estados Unidos por Lester Greenspan, professor de psiquiatria na Universidade Harvard. Essa é a declaração do professor de Harvard. Em 1928, Alexander Fleming descobriu a penicilina. Essa descoberta foi deixada de lado até 1941, quando as pressões da Segunda Guerra Mundial e a necessidade de outro antibiótico, além da sulfonamida, obrigaram 2 investigadores a examiná-la, e em apenas 6 pacientes demonstraram como era útil como antibiótico. Na verdade, a penicilina ganhou a reputação de droga milagrosa dos anos 40. Agora, por que foi chamada de droga milagrosa? Porque era notavelmente não tóxica. 2, porque uma vez produzida em grandes quantidades era muito barata. E 3, porque era extremamente versátil, tratava de tudo, de pneumonia a sífilis. A cannabis tem alguns paralelos notáveis com a penicilina. Em primeiro lugar, é notavelmente segura. Embora não seja inofensiva, certamente é menos tóxica do que a maioria dos medicamentos convencionais que poderia substituir se tivesse disponível legalmente. Apesar de ser usada por milhões de pessoas ao longo de milhares de anos, nunca causou uma morte sequer por dosagem excessiva. Em segundo lugar, a cannabis, uma vez livre da tarifa de proibição, será bastante barata. Então, como a penicilina, é notavelmente versátil. É útil em vários sintomas e síndromes. Você concorda com essa afirmação? Porque ela é chocante, né? E aí, né, o que você enxerga no futuro aqui do mercado brasileiro em relação a isso? Você acha que a gente vai conseguir avançar para chegar nesse lugar aí que o Siddhartha propõe? Com certeza, né, Yuri? Eu acho que o Siddhartha é uma grande referência, né, e sempre trazendo essas colocações e esses estudos, essas visões muito adequados, né? Sou um grande fã do Siddhartha e acho que a resposta está naquela minha explicação do que é o sistema endocannabinoide, né, do ser humano e como ele interage com a planta de cannabis, com seus canabinoides e suas centenas de substâncias e moléculas ali que compõem essa planta, né? Porque além dos canabinoides, a gente tem os terpenos, os flavonoides, que são outras substâncias que têm efeitos terapêuticos também, né? Então, a gente fala muito do canabidiol, né, que é muito importante, que tem uma atuação muito significativa para diversas patologias,
mas todos os outros canabinoides, inclusive o THC... É o que dá onda, né? O THC é o famoso que dá onda que... Exato. Inclusive o THC tem efeitos terapêuticos fantásticos, né? Comprovados em estudos clínicos, evidências científicas robustas que mostram sua atuação terapêutica para diversas patologias, né? Então, essa interação do nosso sistema endocannabinoide, que a gente brinca aqui, que é o supercomputador do corpo humano, com essa composição de substâncias da planta da cannabis, realmente embasam tudo isso que o Siddhartha fala, né? Esse potencial, né, terapêutico, esse potencial realmente de trazer, né, saúde, de trazer qualidade de vida para os pacientes, para as pessoas que realmente necessitam desse tipo de uso, né, dessa planta. Boa. E para além do uso medicinal, quais são os outros usos mais famosos atualmente, assim, que tem mais potencial de negócios? Né, a gente tem várias marcas aí que utilizam fibra de cânhamo, né, que é, como eu falei, a parte não psicoativa da cannabis. A própria Osklen, né, uma marca carioca, tem camisas com esse tecido, a Adidas tem tênis com esse tecido, enfim. Esse é o tecido que era utilizado nas velas das caravelas lá em 1600, 1500, 1700. É o tecido que foi utilizado para constituir a maior parte das telas, das pinturas que estão aí nos principais museus do mundo. Enfim, o Siddhartha até menciona, né, Thomas Jefferson, o ex-presidente dos Estados Unidos, tinha uma declaração que propunha a defesa da plantação do cânhamo, né, como um importante material ali para a indústria têxtil, e não só para a indústria têxtil, mas para várias outras indústrias também. Tem um potencial muito forte na alimentação, né? As sementes de maconha, elas são altamente nutritivas, é considerada uma superfood, né, que são aqueles alimentos que têm alto potencial nutricional e baixa caloria, com muita proteína, enfim, tem vários outros casos de aplicação industrial, né? O que você enxerga hoje como os principais e que têm oportunidades de negócio? E dentro de todas essas empresas que estão atuando no Brasil atualmente nesse segmento, para além do medicinal, quais são os outros setores que elas atuam? Bacana. Aqui nós dividimos assim, em 4 grandes verticais, né? Como eu vinha falando ali em relação a todo o potencial dessa planta, que, como você bem descreveu, ela é utilizada de maneira completa, desde a semente, com o seu caule, com a sua flor e com a sua folha. Todas essas partes da planta têm alguma aplicabilidade, e isso é muito interessante e traz essa afirmação que são mais de 25 mil aplicabilidades que a planta da cannabis tem, né? E aí a gente tem a planta da cannabis que tem a utilização das flores para fazer medicamento, né, remédio, e aí você pode ter a concentração maior de THC, e pode ter toda essa composição química que a gente conversou, né, e você também tem o cânhamo, né, que é uma planta, uma subespécie da cannabis sativa, e que ele tem ali toda uma particularidade desse seu uso para várias possibilidades, né. O cânhamo, qual que é a grande diferença? Ele tem na sua flor até 0,3 de THC em média, né? Então, a flor... 0,3%. 0,3%, exato. Então, a flor do cânhamo, ela não dá barato. Então, não adianta você utilizar a flor do cânhamo para o uso adulto ou uso recreativo, porque ela não é utilizada. E essa planta do cânhamo, que tem essa potencialidade da semente para a área de alimentação, como você deu o exemplo, da fibra para várias indústrias, né? A indústria têxtil, a indústria do concreto, a indústria do plástico, a indústria da celulose e mais outras dezenas de indústrias que você consegue, de alguma maneira, produzir através da fibra. E a sua flor, que tem até 0,3% de THC, 0,3% de THC, você pode usar para medicamento também, né, com canabidiol, porque você tem até 0,3% de THC, mas ela é rica em canabidiol ou outros tipos de canabinoides que não têm o efeito psicoativo, e ela pode ser usada tanto para questão medicinal, mas para questão de wellness também, saúde e bem-estar. Então, para a produção de cosméticos, de bens de consumo, de bebidas, de alimentos também, você pode ter
alimentos com canabidiol, com canabinoides, né? Diferente da semente do cânhamo, que não tem nada de canabinoides, que é o que você disse de uma superfoods, que é uma proteína vegetal com ômega 3, com ômega 6, realmente rica em vários nutrientes. Você pode ter alimentos que são a base de canabinoides, de canabidiol também, né? Que não tem efeito psicoativo e de alguma maneira você está usando eles com vários benefícios para o equilíbrio do seu corpo. Então, a gente separa nessas 4 verticais: medicinal, industrial, a terceira, saúde e bem-estar, e a quarta, o uso adulto. Né? Então, até antes de falar do uso industrial e quebrando aqui um pouquinho desse estigma, desse preconceito, a gente tem que falar do uso adulto também, porque isso é uma realidade no mundo inteiro para dezenas de indústrias, né? Passou o tabaco nos Estados Unidos, né? Já passou o tabaco nos Estados Unidos. O uso de maconha. Exato. Passou o tabaco em 2022 nos Estados Unidos, a de número de usuários. A alcoólica, nos lugares onde é legalizado, já começa a cair os números, né, das bebidas. Então tem gente trocando o uso da cannabis pelo uso da bebida alcoólica. Então, é uma realidade que no Brasil a gente entende que está longe ainda, pela questão mesmo cultural, pela questão política, mas isso é uma realidade e é um potencial de mercado muito grande. Dentro dessas 4 verticais, um dos principais. Né? Então, eu quis trazer esse adendo, porque a gente precisa, né, tirar esse estigma aqui de uma vez por todas e tratar isso como uma realidade e não algo que, né, se cria todo um cenário aí bem intenso, né, e negativo em relação a esse uso. Porque no Brasil, na verdade, só não é legalizado, mas existe um mercado gigante movimentando em relação ao uso ilegal, né, dessa vertical do uso adulto, tá? Então, isso eu acho que é um ponto interessante. Boa. E se uma empresa aqui no Brasil quer fazer o uso industrial, né, fazer algum uso, seja para criar um tecido, você falou até que tem aplicação no concreto, enfim, ou quer usar um extrato para criar um cosmético, ou para criar enfim, qualquer coisa desse tipo, é possível? Então hoje, né, existe já algumas brechas regulatórias, que inclusive a parte têxtil é a parte que mais existe um movimento, né, está se intensificando nos últimos anos, como você trouxe até umas referências de algumas marcas mais conhecidas, mas existem várias outras empresas que começam a fazer esse processo de importar também o tecido, porque na maioria dos casos... Não pode produzir aqui. Você não tem a cadeia produtiva aqui, daí acaba inviabilizando o desenvolvimento desse mercado, porque acaba chegando caro, e aí você não tem competitividade, mas cada vez mais isso tá se adequando e existe um processo também, né, de um trabalho de advocacy, um trabalho também de alguma maneira avançar de maneira mais significativa. Os outros usos da fibra ainda são pouco utilizados, porque ainda também estão em processo de desenvolvimento nesses países que já estão liberados, né, que já tem o regulatório favorecido nesse sentido. A liberação federal do hemp, do cânhamo, nos Estados Unidos, se deu em 2018 com a Farm Bill, que é a legislação específica para a liberação. Então, só para você entender, o cânhamo nos Estados Unidos é liberado federalmente. A cannabis não. A cannabis ela tem o seu regulatório estadual. Cada estado faz a sua regulamentação. Ela não é liberada federalmente ainda. Já o cânhamo isso aconteceu em 2018. Então, com essa ampliação de você poder pesquisar, você poder fazer pesquisa e desenvolvimento, você poder testar, validar, são 6 anos que estão nesse processo para essas outras aplicabilidades. Não só nos Estados Unidos, eu dei um exemplo, mas no Canadá, em outros grandes centros também, isso já vem sendo desenvolvido. E aí, como você disse, para o concreto, você pode usar na construção civil, né? É um material muito mais sustentável, com várias vantagens comparado ao concreto tradicional, né? Essa questão da sustentabilidade. Tem empresa brasileira usando? Não tem. Tem algumas startups começando a mexer também, a olhar para isso, mas hoje você não tem a produção, como você vai trazer isso de fora? Daí não, é inviável, né? Então,
Encarece muito, né? O uso medicinal tem uma motivação muito mais forte para passar por todo esse processo do que outros usos, né? Que você poderia substituir facilmente por algum outro material. Exato. Então, bioplástico também, né? A madeira, celulose, como eu disse, né? Então, assim, essa parte da fibra, da parte da semente, tem a parte alimentícia, mas tem a parte do biocombustível também, né? Você tem outras possibilidades com a semente também, óleos, né? Para diversas aplicações. Então, são muitas aplicações que hoje, né? O cânhamo, ele está embaixo da portaria 344 da Anvisa, que proíbe qualquer tipo de espécie da cannabis. Então, ele está no mesmo local ali de uma proibição de algo que não dá efeito psicoativo. Então, esse é o grande absurdo da nossa regulamentação, é esse trabalho que está sendo intensificado cada vez mais para que a Anvisa tire o cânhamo, né, separe o cânhamo desse grupo, né, de substâncias aí proibidas e que exista uma regulamentação específica para o cânhamo, para que a gente possa aqui no Brasil construir uma cadeia produtiva, né, desde a semente até os produtos finais, e aí sim, né, todas essas possibilidades, essas aplicabilidades podem ser uma inovação, pode ser uma nova matriz produtiva para dezenas de indústrias, conforme a gente vem citando aqui no nosso bate-papo. Mas seria possível produzir cânhamo sem a parte psicoativa da planta? E você acha que tem esse potencial assim no mercado brasileiro começar a produzir isso em algum momento aí num futuro breve? Então, é isso. O cânhamo ele tem 0,3% de THC, então ele não tem efeito psicoativo. Então, produzir o cânhamo e não ser psicoativo é uma realidade, porque essa planta ela não é psicoativa. Então, isso é fato. Aqui no Brasil, a gente não tem uma legislação regulatória específica para isso. Não pode plantar cânhamo no país. Então, existe um trabalho sendo feito, né, para que a gente possa realmente evoluir, avançar com alguma regulamentação, para que se permita a produção dessa matriz aqui no país. E a gente, né, com toda essa nossa aptidão do agronegócio, né, o cânhamo pode ser realmente uma potência, o Brasil pode virar uma potência na produção dessa planta e de todas as suas, de toda a sua matéria-prima e seus insumos para diversas indústrias. Boa. Marcel, queria te agradecer demais, o papo tá ótimo, e passar para a nossa dica de ouro, que aí é pedir para você dar suas considerações finais e uma recomendação de algum conteúdo sobre o tema, algum livro, vídeo, enfim, documentário que você acha interessante para quem quiser aprender um pouco mais. Não, bacana, obrigado você, é um prazer aqui estar compartilhando um pouquinho com vocês aí dessa nossa experiência, esses anos aqui dedicado a esse setor, né, e realmente lutando, né, para que realmente o Brasil destrave, né, o potencial dessa planta aqui no país, né, como eu te disse, não existe lógica na regulamentação atual, não faz sentido nenhum, a gente realmente precisa avançar e é um trabalho que tem que ser feito não só pela The Green Hub ou pelos stakeholders que hoje são atuantes nesse setor, mas tem que ser algo muito maior, porque realmente a gente está falando de algo que tem um viés ali, uma questão cultural e política que acaba sendo um desafio muito grande a gente conseguir evoluir aqui no país. E a minha dica é essa, né? Quem quer empreender, quem quer investir nesse setor, né? Que realmente tem essa visão, tem essa cabeça aberta, essa visão de disrupção, de inovação, mas que se atente muito às questões regulatórias, né? Que realmente façam movimentos estratégicos, né? Mas sempre tendo essa segurança que está fazendo movimentos que hoje são viáveis, né? E que embarquem nessa luta também desse destravamento, dessa regulamentação, né, de entender que a cannabis ela tem um potencial econômico, mas por todo esse viés, por todo esse histórico, ela tem uma questão muito social também, ambiental, né? A gente não pode esquecer disso. A gente brinca muito aqui na The Green Hub que a gente não quer só uma nova indústria, mais uma indústria, que a gente quer um novo tipo de indústria. A gente quer que a cannabis seja referência para as outras indústrias das boas práticas, né, sociais, ambientais, de negócio,
né, para que seja essa bioeconomia realmente sendo uma disrupção, né, para o nosso país. Então essa é a nossa dica, é a nossa visão, não ver a cannabis somente como um agente econômico, mas sim algo muito maior que isso e que realmente vai trazer transformação para o nosso país e para o mundo como um todo, né? Então, essa é a minha dica. E o que eu recomendo daí não é puxando aqui sardinha para o nosso lado, mas a Green Hub ela vem fazendo esse papel com muita excelência ao longo dos últimos anos, né? A gente tem muito conteúdo bom, didático, sabe, gratuito nos nossos canais, no nosso site, no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais. São conteúdos que vão te falar de todos esses aspectos econômicos, de negócio, de investimento, de empreendedorismo, mas trazendo uma visão também socioeconômica, ambiental também. Então a gente consegue trazer essa perspectiva das projeções futuras desse mercado, né, onde a gente entende que isso vai chegar, em que momento que as coisas vão evoluir. Então lá no nosso site, thegreenhub.com.br, nas nossas redes sociais e no nosso canal do YouTube, eu tenho certeza que quem está interessado pelo tema vai fazer uma imersão muito incrível e vai poder aprender muito aí com os nossos especialistas e os nossos conteúdos. Boa, Marcel. Lembrando, pessoal, que eu vou colocar todas essas referências, assim como os sites e links aí que o Marcel está citando, num link na sinopse desse episódio, para vocês acessarem depois. Podem ficar tranquilos. Agradeço demais, Marcel, pelo ótimo papo. Agradeço a você que está ouvindo a gente até aqui também. Lembrando que a conversa não encerra agora. A gente está nas redes sociais, no Instagram, o @CasaFirjan, onde a gente mantém a programação da casa sempre atualizada, compartilha muito conteúdo bacana. Se você quiser falar diretamente comigo, eu estou no LinkedIn, é Yuri Campos, e quinzenalmente, às quartas-feiras, a gente está aqui sempre falando e trazendo o que você pode fazer hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. Obrigado e até o próximo episódio.